Obrigado você que ouve a Mundo Melhor, porque o ouvinte é sempre a nossa razão de ser. Estejam conosco daqui a pouco, aquela costumeira diversidade de assuntos que apresentamos no nosso programa diariamente, a dica, a orientação para dona de casa, os conselhos e tudo mais. A Rádio Toda a Vida foi da Diocese. Quem fundou a rádio foi o Dom Hermínio, que foi o primeiro bispo daqui, fundou a rádio e chamou o padre Henrique para tomar conta. É tudo improvisado, não era matéria de jornalismo, não era nada. Aqui, aliás, o jornalismo aqui não tem ninguém de fora. A não ser o Diário Rio Doce, quando foi criado, foi fundado, trouxeram aqui um cara fabuloso, que até hoje ele escreve, que é o Mauro Santayana. É jornalista, escreve no Hoje em Dia, escreve em vários jornais do Brasil, entendeu? E como é que foi assim o início? O senhor falou que depois já estava caminhada a rádio. Pois é, depois do padre Henrique veio aquela congregação, essas irmãs lá que é chamada Esther, era diretora, e ela morava naquela casa, destruíram lá agora, onde é que é o estacionamento ali, ele tinha a casa dela, a sede era ali, e a rádio era do lado, entendeu? Então era que tomava conta da rádio. Aí depois o padre, o bispo quis dar para leigos, então me chamou, eu e o Lázaro Vilela, não sei se você lembra do Lázaro, entendeu? Então nós dois chamamos para diretor da rádio. Aí veio Alírio, veio Edson, veio Odilon, entendeu? Mas vieram como funcionava, o diretor era eu e o Lázaro. O Edson era locutor, por sinal, está podre de rico, o Alírio também está muito bem. Então as coisas viram escola, né? Agora eu não me lembro, ela começou com essa uma onda que nem não existe mais, onda tropical, né? Exato. Não é? Depois criaram onda média, onda a FM, né? O bispo tinha muita facilidade pelo fato da projeção dele na cidade, no interior e tudo, e lá em cima na política também, ele conseguia muita coisa, muita facilidade. Hoje é tão difícil na matéria de comunicação, você conseguir um canal de rádio, um canal de televisão, rádio cultura, nessas de comunitário também hoje é muito difícil, apesar de estar tendo muitos problemas, é tudo muito difícil. Então naquele tempo era tudo mais facilitado. A minha vida sempre foi ligada à comunicação. Eu sempre trabalhei na pastoral dos jovens, já como jovem. Depois eu estava pensando o que vou fazer, qual vai ser a minha profissão. Eu, quando me decidi para ser padre, já era tenente da engenharia e gostava muito do serviço. Não, e a decisão mais difícil da minha vida foi de ser padre. Deixar a profissão, deixar essa vida e me tornar padre. Mas hoje estou muito feliz que tive a coragem, vamos dizer, o que Deus me chamou para essa profissão e de poder trabalhar como padre, depois como bispo e dentro desta vocação também na comunicação. Porque o padre que não se comunica não é um verdadeiro padre. E o bispo também, vale mais ainda, a comunicação. Então eu sempre estive ligado à comunicação e sempre gostei da comunicação. Sucata. Falaram era sucata por causa da desordem, muitas coisas quebradas, então equipamentos. Não precisava de uma renovação total, seja dos quartos, ou seja, do ambiente de trabalho, seja também dos aparelhos. A gente precisava comprar aparelhos mais modernos, mais novos, né? Que serviam melhor para a rádio. Então a gente conseguiu alguma verba de amigos e da Alemanha para poder renovar a rádio. E deu certo, né? Acho que a rádio hoje pode ser mostrada, né, como rádio moderna, rádio comunicativa, rádio onde tem amigos. E eu também acho também que houve um crescimento do pessoal nosso da rádio. Quer dizer, o intercâmbio entre os comunicadores que trabalham na rádio melhorou. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Tudo começou desde a minha infância, quando presenciando minha mãe nos afazeres domésticos, tendo o rádio ao lado, que era companhia na beira do tanque, na beira da pia, quer onde ela fosse. E eu, desde a mais tenra idade, ouvindo o rádio naquela época, a extinta Rádio Marinque Veiga, Rádio Globo, as grandes figuras do rádio, Luiz de Carvalho, Chacrinha,
entre outros nomes, Ayrton Perlingeiro, Haroldo de Andrade, e isso foi consistindo numa formação na minha mente que, por consequência, veio a me despertar um desejo muito grande de integrar uma equipe de uma emissora de rádio. A minha chegada à Rádio por um Mundo Melhor foi através da senhora Ceci Sendas, que fazia parte do vestuário, do Sindicato do Vestuário aqui de Valadares, me conheceu na FIENG. Quando ela me fez o convite, sinceramente eu tive medo. Eu nem ouvia rádio. Mas foi um desafio. Aí eu liguei o rádio e fui ouvir até para eu saber como é que estava, som, música e tal. E até mesmo para eu ter uma entrevista com o presidente, que era Dom Werner na época, e para me inteirar. Quando eu vim falar com ele, ele falou assim, uai, mas a senhora já não está contratada? Eu disse, não, eu vim para uma entrevista. Então, só pode começar a trabalhar. E a minha sorte foi que eu tive a oportunidade de contar com uma equipe jovem, experiente e que estava sedenta de mudança. Então, nós reunimos com a equipe, eu ouvi e vi que realmente dava para fazer alguma coisa, porque os princípios da administração são os mesmos em qualquer lugar. É o foco no cliente, o foco no mercado, ouvir o cliente interno e externo. E só pelo ânimo da equipe eu vi que bastava saber levar, que eu ia chegar no ponto que eu queria. E aí começamos a traçar metas, a fazer mudanças e tudo. As dificuldades financeiras eram grandes, mas fomos mudando diversos equipamentos, antena, transmissor, adquirindo outros necessários. E finalmente, em 1º de janeiro de 2010, nós fizemos a grande mudança. Essa foi realmente a mudança que fez a diferença. Após uma pesquisa feita por mim e com o auxílio dos funcionários, nós decidimos mudar a rádio para sertanejo, para o estilo sertanejo. E eu me lembro muito bem que quando eu comuniquei Dom Werner, ele disse, e se não der certo? Eu falei, Dom Werner, toda mudança é passível de outra mudança. Nós vamos mudar e até chegar ao ponto que nós queremos. Mas não precisou de fazer outra mudança. O sertanejo se consolidou no Brasil e foi aí que realmente a rádio fez a diferença e hoje é a número 1 do coração dos valadarenses e dos mineiros. E mais, com o avanço que teve da internet, do computador, do celular, dos tablets, hoje com aplicativo, com todos esses mecanismos que estão disponíveis hoje, o rádio está presente 24 horas mesmo. O propósito é direcionado mesmo, comunicar, mas na área religiosa mesmo, né? Se ela manter e vem mantendo até hoje, como tem outras aí hoje que tem rádio, né, evangélica, e tem umas 2 ou 3 também. Então, mas a linha de conduta dela era religiosa. O rádio, eu acho que hoje é um instrumento de massa de grande valor, porque além de nós termos a parte da evangelização, não só de ficar rezando aqui, porque eu acho que evangelizar também não é só isso, é nós estarmos pregando a palavra de Deus e, acima de tudo, através de exemplos, porque nós temos uma equipe que toda música que vai ao ar antes, ela é ouvida e lida para ver se não tem alguma coisa que vá, como se diz, denegrir a imagem da rádio, que não possa ser ouvida por um menor. Então, há um critério rigoroso e eu sempre falo que eu sou a última a ver, porque tem uma pessoa de 20, na década, tem há 20 anos, outra de 30 e outra de 40. Então, não é porque eu tenho mais idade, mais experiência, que eu vou deixar que aquela música às vezes não vai tocar, porque passou por todas as etapas dos nossos ouvintes. E esse critério é rigoroso e não prejudica a nossa audiência, muito pelo contrário. Nós sabemos que nós temos até ouvintes de outras religiões que nos ouvem porque sabem que nós temos esse critério.
não devia nem fazer essa pergunta, porque a nossa rádio existe por causa disso. Né? A nossa rádio não foi criada para ganhar dinheiro, ou para a diocese poder sobreviver, ou por outros motivos. A rádio foi fundada para evangelizar. Ou seja, para transmitir ao povo o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Então essa foi a ideia, por causa disso foi criada a rádio. Não por outros motivos não, não por um motivo financeiro ou para dar trabalho a alguém, simplesmente para evangelizar. E se nós um dia não mais evangelizássemos, nós não cumpriríamos o nosso dever. O nosso dever é evangelizar. A rádio naquele tempo era um pouquinho mais isolada, o centro da cidade estava lá, para você vir na rádio, era quase na periferia, hoje está envolvido no centro urbano lá, tremendo. Mas transmissão externa que a gente acompanhava muito bem, por interesse nosso, era o esporte, se transmitia um jogo de futebol, por exemplo, em Belo Horizonte, eu gosto de jogar em Belo Horizonte. Era tudo linha telefônica, não era nada por onda, nada por link, nada por nada, não era telefone mesmo. Então, às vezes você escutava quando estava na fase experimental, 2h30, o jogo às 3 horas. 2h30 começava, ô Caratinga, você está me ouvindo? Caratinga passava Cataguases, você lembra? Cataguases passava Belo Horizonte, tudo com conexões assim. E tudo por linha telefônica. Então, um falava, o outro escutava, você escutava no rádio. Ô Cataguases, você está me ouvindo? Ah, você está falando baixo demais, grita aí. Você está no rádio, está tudo escutando aquilo, é curioso, mas podia ter evitado, né? Mas você estava fazendo o teste. Até chegar no campo de futebol e fazer o teste, de vez em quando saía de linha. Caía o som, né? Muito comum, era linha telefônica. Entendeu? Então o telefone que era de ficar bloqueado, aqueles telefones, porque estava transmitido pela linha telefônica, não é por onda, não é por nada, não. Hoje você liga aqui, aperta o botão, essa coisa foi muito diferente, não pode nem comparar. Muito marcante foram vários acontecimentos, né? Mudanças na diocese, aumento das paróquias, interesse do povo. Outra coisa, nunca imaginei que o meu programa seria o mais ouvido da rádio. Não acreditei, mas deve ter um pouquinho de verdade nisso, né? Que é interessável, nunca imaginava. Então, são surpresas boas, positivas, agradáveis. Ou você chegava no interior, no último cantinho da diocese, onde não tem mais nada, né? Lá, eles tinham ouvido a gente na rádio. Eu me lembro do senhor. Ontem o senhor falou isso ou aquilo. Isso me impressionava muito. Acontecimento histórico nacional que marcou o meu ingresso no rádio. Foi o ano do movimento denominado Diretas Já, liderado por Ulisses Guimarães e outras lideranças políticas nesse país, José Sarney, o Tancredo Neves, uma série de outros nomes que a memória me traiu agora, né? Mas aquele ano de 85 foi marcado quando ocorreu o movimento das Diretas Já. Foi o fato histórico que mais marcou a minha vida no rádio. E foi naquele mesmo ano que veio o fim do movimento da ditadura militar, que ironicamente tinha o nome de a Revolução de 64. Não houve revolução, houve um golpe militar, uma tomada de poder que a história registra, e é isso que aconteceu. É um grande não, Pedro. É o maior patrimônio que a rádio tem. O que seria da rádio se não tivesse ouvinte? Então, tudo que nós fazemos é com foco no ouvinte. Porque não adianta nós fazermos uma boa programação, nós termos um bom jornalismo, nós termos uma seleção de músicas atuais, nós termos os melhores equipamentos, antena, transmissor, processador de áudio, a quantidade de equipamentos necessários, se nós não tivermos quem nos ouça. Então, eu sempre prezo por isso. O maior patrimônio não é carro, não é a concessão, é o ouvinte. O ouvinte é que é a nossa razão de ser Rádio Mundo Melhor.
o pai respirava rádio. Era o tempo inteiro rádio, a vida dele era rádio. A gente tinha medo de algum dia ele ter que parar e morrer, porque a vida dele era rádio. Ele sempre viveu para rádio. Antes dele trabalhar com rádio, ele trabalhava com carro de pipoca. Ele tinha 5 carros de pipoca. Inclusive hoje eu fui na feira, encontrei com um homem lá que chama Seu Dário, e ele falou assim, eu fui um dos pipoqueiros do seu pai. E ele falou que meu pai na época era um dos maiores pipoqueiros de Valadares. Já começou bom, mesmo que ele fazendo pipoca? É, quando ele fazia pipoca já era bom de trabalho, já começou bem. Aí depois ele foi pro rádio, ele ajudou a construir lá na Rádio Mundo Melhor uma casinha, que ele fala que era uma casinha que onde deu início à Rádio Mundo Melhor. Aí dali ele passou por outras rádios também, que foi a Rádio Educadora, a Ibituruna, a Rádio Ibituruna, e voltou para Mundo Melhor. Ele faleceu na sexta-feira, o último programa dele foi na quarta. Ele deu derrame cerebral. Quando o pai faleceu, eu até cheguei a falar, o pai faleceu, também acabou o programa. Não tem como dar continuidade. Eu imaginei assim, as pessoas não vão ouvir, porque eles gostavam do Ferreira Lima. Como que a gente vai dar uma continuidade, pegar uma carga dessa, né? Uma responsabilidade pra gente? Porque aquilo ali não é para qualquer um pegar um programa que já tem 50 anos de tradição, onde as pessoas já estavam acostumadas com o jeito dele. A gente chega lá hoje em dia, já não é mais aquele jeito caipira. A gente não tem, a gente pode até tentar fazer alguma coisa e tudo, mas não sai como o natural dele. Que o programa dele, aquilo ali, ele era o natural. Eu estou orgulhoso de poder estar aqui com vocês. E muito obrigado pela visita, pela honra e por que vocês mais ainda estão usando essa conversa, esse encontro para o estudo na universidade. Eu agradeço. Um grande abraço para vocês, a bênção de Deus e a alegria no seu trabalho e muito sucesso nesse trabalho tão importante de comunicação. Deus os Pai.